Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo nosso. Como hoje é domingo, né? Páscoa, como muitos sabem, queria fazer uma breve pergunta para todos os irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo. Alguém sabe o significado da Páscoa? Ou o que a Bíblia realmente quer dizer sobre o que é a Páscoa? Será que a Páscoa que nós vivemos hoje é a mesma Páscoa que tem lá na Bíblia? Então, para a gente saber como é que é a Páscoa, nós vamos ler a Bíblia, certo? Mais exatamente no livro de Êxodo, capítulo 12. Bem, muitos podem perguntar, por que tu não lê todo? Porque o capítulo 11 é apenas falando sobre o que foi dito, sobre a liberdade que ia acontecer do povo, que já tinha havido, como nós chamamos, quase todas as pragas, faltava só a última. E vamos ver o que é a Páscoa na Bíblia. O que foi no princípio, a diferença que ela é hoje, tá certo? Vamos aqui. Capítulo 12 da Bíblia. Vou ler só até o versículo 20, tá bom? Deus disse a Moisés e a Arão: na terra do Egito, este mês será para vocês o principal, o primeiro mês do ano. Falem assim a toda a Assembleia de Israel. No dia 10 deste mês, cada família tome um animal para cada casa. Se a família for pequena para o animal, então ela se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa. O animal será escolhido conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal deve ser macho, sem defeito e de 1 ano. Vocês o escolherão entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardarão até o dia 14 deste mês, quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao entardecer. Pegarão o sangue e o passarão sobre os 2 batentes e sobre a travessa da porta. Nas casas onde comerem o animal, nesta noite, comerão a carne assada no fogo e acompanhada de pão sem fermento, com ervas amargas. Vocês não comerão a carne crua, nem cozida na água, mas assada no fogo, inteiro com cabeça, pernas e vísceras. Não deixarão restos para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, devem queimá-la no fogo. Vocês devem comê-lo assim, com cintos na cintura, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês o comerão às pressas, porque é a Páscoa de Deus. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primogênitos egípcios, desde os homens até os animais, e farei justiça contra todos os deuses no Egito. Eu sou Deus. O sangue nas casas será um sinal de que vocês estão dentro delas. Ao ver o sangue, eu passarei adiante, e o flagelo destruidor não atingirá vocês, quando eu ferir o Egito. Esse dia será para vocês um memorial, pois nele celebrarão uma festa de Javé. Vocês o celebrarão como um rito permanente, de geração em geração. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês tirarão o fermento de dentro de casa, e será excluída de Israel qualquer pessoa que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º. No primeiro dia vocês farão uma assembleia sagrada, e no 7º dia outra assembleia sagrada. Nesses dias ninguém trabalhará, e vocês prepararão apenas o que cada um deve comer. Vocês observarão a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia eu fiz os exércitos de vocês sair do Egito. Vocês observarão esse dia como rito permanente de geração em geração. No dia 14 do primeiro mês à tarde, vocês comerão pães sem fermento, até a tarde do dia 21 desse mês. Durante 7 dias não se achará fermento na casa de vocês, pois todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, tanto o imigrante como o natural do país. Vocês não comerão pão fermentado, comerão pães sem fermento em todo lugar em que morarem. Bem, como nós podemos ver, pessoal, não tem coelho, certo? E nem chocolate.
O animal que é escolhido seria um cordeiro, um cabrito, ou pode ser um bode. Mas vamos aos costumes e aos exemplos, certo? Não somente a explicação, qual a diferença que há. Se nós formos ver, é pão sem fermento e não pão de coco, certo? É um cordeiro e não um coelho. É uma observação, uma lembrança de que o povo foi liberto e não chocolate. Mas por que que tem coelho? Por que que tem pão de coco? Por que que tem chocolate, né? Isso pode se dever não à religião, certo? Mas sim à cultura, à nação. Porque se nós for ver o que aconteceu com Roma há mais ou menos 1700 anos, exatamente 1695 anos atrás, que foi o primeiro concílio chamado Concílio de Nicéia, onde o imperador Constantino, ele estava em meio a uma guerra, poucos sabem que era mais ou menos a época das cruzadas, certo? E ele teve em mente, ele teve em sonho, que se ele colocasse o emblema do escudo dele, um escudo branco, com uma cruz vermelha, ele ganharia. O Império Romano, naquela época, ele entrou em decadência, ele estava indo à falência. Então, o que foi que ele viu? Como o número de devotos ao judaísmo, até então, na época, estava aumentando, que eles não conseguiam controlar, o que foi que ele acabou procurando fazer? Acabou procurando fundar uma religião, juntando todas as religiões, mas pegando como base o judaísmo, que era a religião de um Deus único. Até então, na época, era a única religião que só acreditava em um Deus. Todas as outras religiões acreditavam em vários deuses, assim como o próprio romanos, como próprios gregos, que na época era a cultura greco-romana já. Então, o que foi que aconteceu? Ele deu então origem ao cristianismo. Porque aí você fala para a pergunta, por que cristianismo? Porque no judaísmo, na época, um dos maiores profetas, um dos maiores seres que estava sendo pregado na época era Jesus, certo? Mas na época eles não falavam Jesus, ele falava Yeshua, pois muitos não sabem, a letra J ela só veio ser criada depois do ano 1516. Até 1516 não existia a letra J no nosso planeta, não existia. Então, como eles viram que estava sendo pregado esse homem que fazia curas, que trazia os outros trazia as pessoas de volta à vida, o que foi que eles pegaram? Eles fizeram uma breve adaptação para o grego. O grego por exemplo, Cristo é ungido, assim como o Messias, que é o Mashiach. Quer dizer o quê? É apenas uma pequena adaptação. Mas na época, ele estava querendo fazer isso para o império não entrar em decadência. Tá bom? Mas eu não vou procurar distorcer muito. Só que eles procuraram criar com essa acepção. Então, como eles tinham o costume de profanar muitas coisas, então eles foram fazendo adaptações, foram fazendo mudanças. Então eles mudaram muitos nomes. Se você for procurar pesquisar, você vai ver que houve muita mudança de nomes. Mas hoje em dia a gente viu o quê? Que aquele ditado que nós acreditávamos, que o pessoal disse que árvore que nasce torta, até em cinza é torta, está errado. O cristianismo ele começou de forma errada por causa de um império. Ele nasceu por causa do império, certo? Porém, hoje, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitos padres e o Papa ajudando milhares e milhares de pessoas. Quer dizer o quê? O que começou no passado por causa de finança, hoje em dia está sendo por causa de caridade. Então, o cristianismo em si, ele tomou seu rumo, principalmente o catolicismo. Ele está sendo um grande exemplo em mundo afora. Há várias igrejas católicas que estão servindo para auxiliar os nossos irmãos. Mas vamos aqui ao ponto da Páscoa, certo? Por que os judeus, na época, eles tinham um breve costume de pegar um bode
e pegar um carneiro. Ah, Rony, mas eles pegavam isso para quê? O exemplo, o bode, eles acabavam soltando no deserto. Mas por quê? E o carneiro, ele acabava fazendo, não um sacrifício, mas eles acabavam se alimentando como era pedido. Mas eles retiravam no primeiro mês do calendário hebreu, que é um calendário lunar, que é 11 dias a menos que o nosso. Eles retiravam todo o fermento de dentro da casa deles durante uma semana. Mas por que o fermento? Porque o fermento em si, ele simboliza como se fosse o pecado. Aí você vai e pergunta, como assim? O que seria simbolicamente o nosso fermento? Seria avareza, seria gula, vaidade, orgulho. Tudo aquilo que faz você querer ou faz você achar que você é melhor ou maior do que um outro alguém. Nós não somos melhor que ninguém. Nós estamos aqui para nós se ajudar. Então eles retiravam o fermento como símbolo, certo? O bode era como aquilo que nós já fomos. O que nós já fomos? Nós já fomos o pecado. Porque simbolicamente o bode, até os dias atuais também, é representado como o pecado. Enquanto que o cordeiro é simbolizado como a paz, como aquele animal dócil, inocente, como o perdão, o amor, a conciliação e tudo mais. Então era isso o verdadeiro símbolo da Páscoa. E como foi dito, nós deveremos guardar de geração em geração para se lembrar que Deus nos libertou. Mas nos libertou do quê? Será que há alguma passagem na Bíblia que fala sobre liberdade também? Ou é só coisa da nossa mente, é só coisa que eu estou falando? Não. Existe uma passagem onde Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus nos libertou dos costumes de adorar vários deuses que de nada tinham poder, para nós conhecermos somente um Deus, somente um. Só existe um, não existe mais outro. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, o que é esse conhecereis a verdade vos libertará? É reconhecer e poder seguir o exemplo de Deus. Deus, desde os primórdios, ele já vem nos dando vários ensinamentos através de várias culturas. Se você for enxergar, você for estudar sobre todas as culturas desse globo, sempre vai existir um Deus supremo. Ele vai mudar, lógico, de região de país para país, região para região, vai mudar o nome. É como aqui para nós, no Brasil ele é Deus, na Espanha ele é Deus, se você for ver nos Estados Unidos ele é God, se você for ver lá em Israel tem Elohim, Hashem, Adonai e vários outros países para os ismaelitas, Alá, mas é o mesmo. Certo? É sempre o mesmo Deus. Só que a gente quer mudar o nome dele, mas o nome é referente ao mesmo ser, ao Criador de tudo. Então, ele é amor. Ele não é esse Deus que nós todos procuramos escutar, que é um Deus de vingança, que é um Deus que gosta de sangue. Não. Ele gosta de amor, gosta de perdão. Aí a pessoa vai dizer, não, mas ele é o Deus de vingança. Não. Ele enviou seu filho. O filho é o espelho do Pai. Então, quem foi esse filho? Jesus Cristo. Mas nós também somos filhos? Somos. Mas só que, por mais que pareça, nós somos uns filhos que quer seguir o que nós queremos fazer. Nós temos o intuito de vir para cá para cumprir certas missões. Mas nós não viemos com esse intuito de querer cumprir só essa missão. A gente procura se desviar. Mas Jesus, ele foi o exemplo vivo de que a gente pode ser uma pessoa melhor do que a gente fomos até hoje. Ele deu o exemplo. Ele foi o amor em pessoa. Ele veio nos ensinar qual é o verdadeiro caminho do Pai. Porque, por mais incrível que pareça, há 2000 anos, o Império Romano, ele
controlava quase todo o globo na época. Ou, como nós conhecemos, quase toda a Europa. Né? O que é que acaba acontecendo? O povo hebreu, eles tinham muito conhecimento da palavra de Deus também. Não era só outras palavras, ele tinha cultura, tinha muitas coisas mais. Mas só que qual era a pequena diferença que tinha do que nós temos hoje? As escrituras na época eram hebraico e aramaico somente, certo? Só veio ter as primeiras traduções para outras línguas. A primeira foi Septuaginta e depois a Vulgata. Primeira para o grego, segunda para o latim. Então o que é que acaba acontecendo? Ali era um conhecimento onde ficava só entre o povo hebreu. Nenhum outro povo do globo tinha o conhecimento em que os hebreus tinham entre si. Então, na época, eles só queriam as coisas para eles, porque era como se o resto do mundo fosse impróprio para tal conhecimento. Eles estão errados? Eles estão certos? Eu não estou aqui para julgar, mas na época foi assim, só estou repassando para vocês. Então, o que acaba acontecendo? Veio Cristo. Quando Jesus veio, ele veio para pregar para o mundo, porque o seu povo já conhecia. Porém, o resto do mundo estava fazendo falta. Tem um Deus a quem adorar, tem um exemplo de amor, tem um exemplo de perdão, de compaixão. Então, era isso que estava faltando. Então, a Páscoa que nós temos, ela é para nós termos o conhecimento de que Deus, ele liberta da ignorância, ele liberta da falta de conhecimento, ele liberta do sofrimento. Quantas e quantas pessoas não existe que você conhece que tem aquele vazio dentro do peito, que a pessoa é rica, a pessoa tem trabalho, tem várias pessoas para dormir junto, tem vários amigos, mas a pessoa se sente só, se sente vazia, a pessoa se sente corroída por dentro. Mas quando a pessoa conhece Deus, isso muda. Então, é esse o verdadeiro intuito da Páscoa. É você se libertar. Nós se lembrarmos todos os anos que Deus liberta, que Deus não aprisiona, Ele é liberdade, Ele nos traz o conhecimento verdadeiro, Ele mostra o que é o amor, o que é a compaixão, o que é o perdão. Mas o amor que eu digo não é somente o amor entre marido e mulher, entre filho e pai, pai e filho, mãe e filhas, e assim vai, não, é um amor incondicional. Aquele mesmo amor que você dá para a sua mãe, você dá para uma pessoa que você está conhecendo agora, para uma pessoa que mora lá no outro lado do planeta, porque nós todos somos iguais. Então, é isso que é o verdadeiro intuito da Páscoa. Não é simplesmente só símbolo, como um cordeiro, né? Como um vinho, como um pão de coco, coelho, chocolate. Não, o verdadeiro símbolo da Páscoa é o conhecimento de Deus. A gente ter em mente que Deus nos liberta. Mas só que é como é ensinado na própria palavra. Todo aquele que fizer as coisas esperando recompensas da terra, você não vai ter suas recompensas do céu. Porque você já encontrou suas recompensas são terrenas. Então, fazer as coisas sem esperar recompensa. Se você tiver de ter alguma recompensa, de tirar alguém da rua, de tirar alguém da criminalidade, de tirar alguém do mundo da droga, de tirar alguém do egoísmo, de achar que somente a sua palavra é a verdadeira, que todas as outras religiões estão erradas, de que pastor está errado, de que padre está errado, de que a casa espírita está errada, de que o banda está errado. Não, todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem a sua religião porque ele se sente bem naquele local. Tipo assim, é melhor a pessoa estar numa religião onde ela vai estar fazendo um bem, ou ela está num mundo de ignorância onde ela vai estar matando, onde ela vai estar roubando. Deixa cada um no seu canto. Ninguém pensa igual a ninguém. Você não pensa igual ao seu pai, você não pensa igual a sua mãe, você não pensa igual ao seu irmão, você não pensa igual aos seus professores. Mas não queira que o mundo olhe através dos seus olhos e nem queira olhar através dos olhos do mundo. Mas que todos olhem para Deus, todos visem esse ser tão maravilhoso que é o nosso Pai Celestial, que Ele nos procurou ensinar o que é o amor, o que é o perdão, a compaixão, a humildade, a perseverança, a caridade, a confiança.
coisas que não existem para nós seres humanos se nós for viver segundo a carne. Nós temos que viver segundo o Espírito. Que foi isso que Paulo sempre procurou nos ensinar nas suas cartas. A gente não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. Aí tem muitas pessoas que falam assim, lá no início tu falou sobre o cristianismo, que o cristianismo foi uma ramificação do judaísmo. Mas foi, porque se você for ler a Bíblia, logo após que o Cristo morre, que Paulo vem para ser um dos seus discípulos, o que é que acontece? Ele traz muitas pessoas para essa nova seita, que era a seita dos nazarenos. Então o que é que acontece? Como tinha um costume entre os hebreus da circuncisão, estava tendo esse breve conflito de fazer circuncisão ou não. Paulo pegou e disse que a verdadeira circuncisão não era da carne, mas do coração. Não era somente fazer do prepúcio, mas do espírito. Não era você ensinar a palavra, era você viver. Então, é adaptação. As pessoas têm que acostumarem as coisas ao seu ponto de vista. Mas hoje em dia a gente vê que está todo mundo procurando um lado espiritual. Então, deixa o passado no passado. O passado ele nos ensinou a gente ter um novo futuro, ter um futuro melhor. Para a gente aprender com os nossos erros. Então, pessoal, a mensagem que eu tenho aqui para deixar para vocês é para vocês refletirem sobre a Páscoa. Quantas e quantas Páscoas você estava distante da sua família, você não procurava olhar para seu irmão, ou aquela pessoa que sempre passava na sua casa pedindo ajuda, você nunca ajudou. Às vezes a Páscoa é justamente isso, para ensinar a tocar o seu lado positivo, a você olhar para o bem, a você fazer o bem. Então a Páscoa é isso, é conhecer Deus e se libertar do que o nosso planeta, do que o capitalismo procurou nos trazer. Então, olhe para o seu próximo como se fosse você mesmo. Vocês são todos irmãos. Se ajudem, tá certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Que no próximo vídeo eu vou estar procurando falar sobre a primeira e a segunda revelação, certo? Que Deus nos enviou. E logo após a terceira revelação e a aliança entre a religião e a ciência. Então, até mais. Se você tiver gostado, não deixe de curtir. E se você quiser acompanhar nossos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E até mais, galerinha. E fui!